bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dá seu like, faça seu comentário. Hoje é dia 9 de julho de 2019. Hoje eu vim trazer uma reportagem do Brinc Israel News sobre o dia 16 de julho de 2019. Então, segundo a Wikipédia, eu tirei da Wikipédia, eclipse lunar de 16 de julho de 2019. O eclipse lunar de 16 de julho de 2019 será um eclipse lunar parcial, o segundo e último de duas eclipses do ano, o único eclipse como parcial. Será visível em maior parte da Ásia, Austrália, África, Europa e na maior parte da América do Sul. É o eclipse número 22 da série Saros 139, com magnitude umbral de 0,6531. Esse artigo é a seção sobre um evento futuro. Série Saros, eclipse pertencente ao ciclo lunar Saros da série de 139, sendo de número 22, focalizando 81 eclipses na série. O eclipse anterior foi o eclipse parcial de 5 de julho de 2001 e o próximo será com o eclipse parcial de 27 de julho de 2037. Então esse eclipse só vai acontecer o de 16 de julho de 2037. Essa matéria do Brinc Israel News começa assim: o rabino que profetizou o terremoto de 6,4 na Califórnia anuncia nova previsão para a bomba. Antes, no break está assim: antes deles a terra tremeu, o céu treme, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu brilho. Joel 2,10 da Bíblia de Israel. Que ela é mais, a tradução dela está mais autêntica, mais próxima do que é o real que foi escrita. Essa matéria saiu dia 8 de julho de 2019, 4h35. Então, esse rabino falou que quando ia ter aquele eclipse da semana passada do Sol, que haveria um terremoto, e ele acertou. Houve mesmo um terremoto na Califórnia. Eu acho que num dia depois, um de 7,1, foi mais forte ainda. Ele também falou sobre vários eclipses que coincidentemente estão acontecendo, junto com o calendário judaico, em feriados, dias importantes. Por exemplo, o dia da árvore teve um eclipse raro. Teve um eclipse que quando Trump reconheceu as colinas de Golã como sendo de Israel, para as nações era considerado território anexado, ou seja, como se Israel tivesse pegado, entrado e tomado posse de algo que não era dele. Teve o reconhecimento de Jerusalém, teve a questão das eleições, também tudo esse rabino falou. E esse é o mesmo rabino que profetizou, né, ele também olha códigos, que o Trump seria presidente. Enfim, eu não havia notado, mas toda vez que tem um eclipse, tem alguma coisa que acontece no mundo, e principalmente em questão de Israel. Não tinha notado, uma coisa que eu sou bem sincera, não notei. Mas a Bíblia fala sobre sol, céu escuro, fala em Apocalipse, fala em Joel também, fala em várias passagens da Bíblia sobre o céu, sobre o sol e sobre a lua. Então é interessante observar, sim. E até mesmo quando Jesus nasceu, o céu estava diferente. Ele não fala do ambiente em si, fala do céu. Foi assim com os magos, que eu acredito que na verdade a Bíblia que está traduzida pela Almeida está falando mago, mas eu acredito que eram cabalistas, mas aí sou eu que estou falando. Enfim, eles seguiram essa estrela para chegar até Jesus. Então foi um sinal do céu para a vinda do Messias. Então no céu também haverá outros sinais também para a vinda do anti-Messias. E esse rabino tem acertado em tudo que ele falou sobre o que vai acontecer após esses eclipses. E hoje, aliás ontem, ele veio com essa notícia para o Brinc News Israel sobre esse eclipse que vai acontecer parcial do Sol, dia 16 de julho. Vamos ler a matéria. Só um momento. Desculpa, o meu telefone tocou na hora que estou gravando o vídeo.
Vamos seguir a matéria aqui. Leitores ávidos de Brinca Israel News não deveriam ter ficado surpresos com os terremotos da semana passada na Califórnia. Isso porque o BIM publicou um artigo em dezembro de 2018 citando uma fonte rabínica apontando para a Super Blood Moon em Washington, D.C., como um sinal de que o próximo ano será marcado pelo aumento de atividade vulcânica. Neste artigo, o BIM revisita essa fonte para investigar os recentes terremotos que se pressagiam, né? Então ele publicou isso sobre, olha para você ver, de Washington, o que ia acontecer. Em 21 de janeiro de 2019, o primeiro eclipse lunar do ano foi visível em sua totalidade na América do Norte e do Sul, bem como as porções da Europa Ocidental e do Noroeste da África. A noite do eclipse também foi uma superlua, quando a Lua estava em seu perigeu, o ponto em sua órbita elíptica de um mês que aproxima da Terra. Então o Brady está relembrando a previsão que ele fez, que lá da América do Norte, né, dos Estados Unidos, que ia acontecer esse terremoto, e aconteceu mesmo. O feriado de Tu B'Shavat, o 15º dia do mês hebraico de Shevat, começou ao pôr do sol no mesmo dia, conhecido como o Ano Novo das Árvores. Tu Shvat é um dos 4 novos anos mencionados. Isso daí está falando do eclipse que teve da Lua, que foi em janeiro, no dia da árvore, e ele confirmou isso, que se acontecesse esse eclipse, os Estados Unidos sofreriam ali naquela parte da Califórnia os terremotos. Então, assim, todas as profecias que ele falou aconteceu, e esse eclipse agora da Califórnia também. Em dezembro, um dia antes do eclipse lunar aparecer na Casa Branca, publicou um artigo no qual o rabino Mordecai Jr. discutiu eventos em seu livro David Tibit, um guia para o calendário, baseado em fontes judaicas esotéricas. Um eclipse lunar no mês de Shevat é um sinal de ascensão do aspecto de Din, julgamento no mundo, disse o rabino Genut ao Brinca Israel News. Esse eclipse dominará as Américas, mas para Israel trará Shed, bondade amorosa. Ele está falando se acontecesse um eclipse lunar no mês de Shevat. Um eclipse, na verdade, né? Que esse eclipse dominaria as Américas, mas para Israel será Shed, bondade amorosa. Ele está falando que se houver um eclipse lunar no mês de julho, que é, para quem não é judeu, o mês de Shevat representa o mês de julho, aconteceria isso aí, ó. Haverá um aumento significativo de terremotos e vulcões, mais do que já vimos no ano passado, disse o rabino Genut. Assim como o eclipse é um conflito entre o Sol e a Lua para dominar os céus, haverá um conflito semelhante na Terra. Isso começará numa época em que os governos estão em equilíbrio. Alguns governos que parecem poderosos agora vão cair e outros vão subir em seu lugar. Fontes estão dizendo que ele está referindo ao Trump e o Irã, que um desses aí vai cair. Provavelmente eu não acredito que seja os Estados Unidos, mas que Israel seria beneficiado com isso. Isso seria mesmo. Então, nesse aspecto, ele está deixando claro que pode ser mesmo os Estados Unidos. Por que eles estão falando que é os Estados Unidos? Porque está falando do Sol. Hoje os Estados Unidos é a maior potência do mundo, tanto financeira como bélica. Dificilmente um país vai contra os Estados Unidos, porque ou eles vão atirar pela questão financeira e o país vai quebrar, ou se vai atirar com a parte bélica, o que vai fazer qualquer país também cair. Então ele seria como se fosse o Sol e a Lua. A Lua é infinitamente menor, infinitamente menos necessária do que o Sol, né? Então é isso daí que eles estão querendo dizer. O rabino Genut baseia isso em um verso em Isaías. Naquele dia Hashem castigará a hoste do céu nos céus e os reis da terra na terra. Isaías 24, 21. Este verso correlacionou eventos astronômicos com eventos da Terra na Terra, isto é, terremotos.
O livro do Rabino Genut usou fontes judaicas para entender essas conexões. É importante notar que o dia a dia de profecias do Rabino Genut também previu que o eclipse solar total que atravessou os Estados Unidos continentais no verão de 2017 precederia um período de tempestades intensas, que realmente aconteceu. A abordagem do Rabino Genut aos eclipses é baseada em fontes judaicas que interpretam o significado dos eclipses solares e lunares. Em sua discussão sobre os eclipses, o Talmud descreveu especificamente os eclipses solares como um mau presságio para as nações, que foi o que aconteceu semana passada. Foi solar, não foi lunar. Continua seguindo a matéria. O que tudo isso significa? Lá em cima tem um pedaço. Os eventos sísmicos foram uma fonte de alarme para os moradores do sul da Califórnia, que temem a instabilidade na falha de San Andreas. 2 décadas de serenidade foram dissipadas em um final de semana. Então, eu não ouvi muito sobre o terremoto, mas do jeito que está falando aqui foi muito terrível. O que tudo isso significa? Como a previsão de em dezembro mostrou-se correta, BIM revisitou a fonte para ver o que os terremotos pressagiam. Essa notável previsão do Rabino Genut foi levada ao BIM pelo Rabino Yosberg, o Rabino do túmulo do rei Davi no Monte Sião. Olha só, o Rabino do túmulo do rei Davi no Monte Sião. O Rabino Genut repetiu o que escreveu sobre o eclipse solar lunar em Shevat. E se houver um eclipse solar em Rosh Chodesh Tammuz, haverá terremotos, disse o Rabino Berg ao Break News. Ou seja, ele está falando ainda que se tivesse um eclipse solar nesse mês de julho, que teria terremotos. E se tiver um eclipse lunar, vai haver guerra. E essa guerra beneficiará o Israel. Vai seguindo a matéria, né? O Rabino Genut cita várias fontes esotéricas que concordam que esse eclipse solar nessa temporada em particular significou um resultado. Ele ainda continua falando lá o que aconteceu do eclipse solar, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. E aí ele vem e segue as boas e as más notícias. Isso será acompanhado, ele está falando do eclipse lunar se acontecer no dia 16 de julho. Quando ele escreveu isso, ele não sabia, não estava lá ainda. Isso será acompanhado pela morte do gado, como se fosse uma praga no Egito, febre, doenças e ventos quentes e secos, disse o Rabino Begler. Mas o resultado mais devastador será uma infinidade de guerras. Se uma guerra irromper no mês de Tammuz, será entre 2 reis. No final, um rei derrotará o outro rei e ele estará seguro em seu trono. Porque no calendário judaico não é igual o nosso, que começa de 1 vai do dia 30. Pega uma metade de um mês e a metade do mês, por exemplo, julho, para eles é como se fosse 2 meses. Então um eclipse solar foi no mês e esse agora vai ser no outro mês, porque vai estar na metade de julho, então já como se fosse começando um outro mês para eles, que é o mês de Tammuz. Então eles continuam falando, Israel não tem nada a temer de tudo isso, enfatizou o Rabino Berg. Recebemos a Torá e cabe a nós cumprir os mandamentos. Se fizermos como deveríamos, então os judeus em Israel não têm nada a temer. E finaliza a matéria, né? Recebemos a Torá e cabe a nós cumprir os mandamentos. Se fizermos como deveríamos, então os judeus em Israel não têm nada a temer e tudo pode ser consertado através do teshuvá, arrependimento. Na verdade, está falando que a briga vai ser entre 2 reis, ou pode ser 2 presidentes, ou no Irã, por exemplo, não tem rei, não tem governo, tem um ditador. Então não tem nem essa palavra na Bíblia. Então, Israel seria beneficiado. E é a verdade que se os Estados Unidos entrar contra o Irã, ele terá apoio de outras nações, mas a guerra mesmo direta é entre eles, né? Então eu vou finalizando. Ontem saiu no jornal hoje, se você quiser assistir, você pode jogar na internet, que o representante do Irã falou que duplicou, não sei, o urânio, e eles estão ameaçando mesmo, estão aumentando o enriquecimento do urânio, e estão fazendo isso abertamente, claramente, e anunciando aos 4 ventos. Então vamos ver qual vai ser a atitude de Trump, qual vai ser a atitude, ainda a questão que o Reino Unido está lá com
embargou, né, um navio petroleiro que alguns acham que era do Panamá, mas o petróleo foi confirmado que era do Irã para a Síria, o que também não poderia ser feito. Então é só esperar. Vamos ver o que vai acontecer depois do dia 16 de julho, ou quem sabe até antes. Fique com Deus, Deus abençoe vocês sempre.